Aleluia! Escute isso. Nós estamos viajando e viajando em lugares que nós não conhecíamos. Estradas novas para nós, desafios novos. E uma coisa eu tenho usado muito ultimamente: o GPS. E o curioso é, em alguns momentos da vida, em alguns momentos da estrada, literalmente, que nós temos percorrido, nós temos nos perdido. O que é normal, porque nós não conhecemos o caminho. É a Lagoinha de Fort Myers essa aqui? Ah, ok. Porque nós não conhecemos o caminho. Então, quando eu perco o caminho, quando eu perco a direção, quando eu perco o destino final, quando eu me perco, juntamente com isso eu fico desfocado, eu fico distraído, eu fico desanimado. Tem alguém comigo aqui hoje, nessa noite? O que eu preciso? Eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de algo para me auxiliar para que eu chegue no meu lugar final, porque sem isso eu estou perdido. E isso tem acontecido conosco aqui nesses dias. Perceba uma coisa: quando você está perdido, você está desfocado, você está distraído. A nossa vida é exatamente assim. Agora, quando você ajusta a rota, quando você ajusta o destino, nada mais impede você de chegar no seu lugar final. Nada mais impede você de chegar no seu destino, porque você ajustou a rota. Eu quero pregar sobre isso. O tema da mensagem de hoje é alinhando a rota. Um aleluia, dois glória a Deus. 4 pessoas abrindo a boca, amém. Eu vou embora. A palavra da oferta roubou todo o meu brilho. Escute isso. Preciso que você entenda algo sobre a minha e a sua vida. Existem muitas coisas na rota que destroem os caminhos, que deixam as pessoas confusas. Existem muitas coisas no meio do caminho, e isso, na maioria de suas vezes, está diretamente ligado à paternidade. Muitos filhos, muitas filhas se perdem nos mesmos lugares que os pais se perderam. Olha que loucura isso. Pessoas conseguem repetir os mesmos erros que os pais cometeram na sua vida. Aí o filho vai e cai no mesmo erro. Ou pior, palavras que o pai liberou, palavras que a mãe liberou, os filhos param nessas palavras. Eu vim aqui nessa noite pregar para alguém que é imparável. Eu vim nessa noite pregar para alguém que vai dizer assim: eu não vou parar onde meus pais pararam, eu não vou morrer onde meus pais morreram, eu não vou repetir os mesmos erros dos meus pais. Toda maldição hereditária vai ser quebrada e rompida nessa noite, em nome de Jesus. Existe um novo de Deus para a sua vida e para a sua casa. Onde seus pais erraram, para você vai ser cura. Deus vai quebrar maldições geracionais aqui nessa noite. Eu creio nisso aqui. Eu estou com expectativa nisso aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que no final eu vou receber uma janta. Perdão, eu vou receber minha bênção, desculpa. Eu me confundi. Às vezes eu me confundo. Amém, pastor? Voltando aqui. Vai comigo em Gênesis 11. Gênesis 11, 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Quem achou, diga amém. Quem está esperando o LED, diga glória a Deus. Quem já está lendo no LED, diga eu estou. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló. Vou ler igual amigo meu. Seu neto Ló, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, segura aqui, ao chegarem em Arã, olha isso aqui, estabeleceram-se ali. Maravilhoso, está no 31. Abrão é o nome da promessa? Você vai dizer tudo não, tá? Abrão é o nome da promessa? Não. Sarai é o nome da promessa? A Bíblia está relatando o nome de um homem e o nome de uma mulher que ainda não tinham vivido promessas, mas Deus já havia o escolhido. Eu estou querendo pregar aqui hoje. Escuta aqui uma coisa, meu lindo. Antes do seu futuro acontecer na sua vida, e antes de você viver todas as promessas, o Deus que te criou e te formou já sabe o que vai acontecer com você. Então talvez hoje eu estou falando com Abrão, hoje eu estou falando com Sarai. Talvez aqui na terra você é Abrão, aqui na terra você é Sarai, mas nos céus você já é Abraão e você já é Sara. Pastor, e minha infertilidade não existe mais nos céus. 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Eu preciso que você grave esses dois nomes. O pai de Abrão,
que se tornou Abraão se chama Terá, e a terra se chama Harã. Quem está aqui comigo, diga amém. Fala a Bíblia que o pai de Abraão, nem precisa repetir se quiser, mas se quiser, tu sobe aqui comigo, eu te dou um headset. Eu quero voltar aqui. Cancela minha agenda de amanhã, vou ficar. Escuta isso aqui comigo. Fala a Bíblia, não repetiu mais, que Terá, o pai de Abraão, ele saiu de um lugar. Olha aqui para mim, por favor, eu vou pregar rápido, 55 minutos a 1h10, a média da igreja, muito maravilhoso. Eu estou sabendo de tudo daqui já. Ele está indo com sua família em direção à terra prometida, passando por um lugar de passagem. Repita comigo: Harã é um lugar de passagem. 3 cutucadas em quem está do seu lado sem olhar e diga assim: Deus começou a falar com você hoje. Hoje a palavra foi para você, graças a Deus. Diga assim: minha pá está pronta, na hora que chegar eu jogo. A Bíblia diz que Terá sai com sua família e ele se estabelece em um lugar de passagem. Encontre o erro. Muitas pessoas estão querendo se estabelecer em lugares de passagem. Muitas pessoas estão parando em lugares de passagem, quando para Deus era só para passar. Ali você está armando tendas, ali você está armando barracas, quando na verdade Deus falou: eu só preciso que você pernoite aqui. O nosso problema é, nós queremos pernoitar em lugares que não estão na agenda de Deus. Nós queremos parar e paralisar em lugares que Deus não escreveu e constituiu a nossa vida. Aqui a Bíblia está falando, o pai de Abraão, ele saiu de um lugar, indo em direção, gente, a Canaã. A palavra de Deus era Canaã. Onde era a terra prometida, gente? Mas ele se estabeleceu em Harã. Quantas pessoas, eu não sei se eu falo, fico meio preocupado, eu quero me soltar. Muitas pessoas estão paralisando em lugares de passagem. Irmão, Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus te chamou para completar a tua corrida. Deus te chamou para ir até o final. Mas pastor, você não entende a minha luta. De verdade eu não entendo, mas o Deus que mandou você sair entende a sua luta. Ele entende os desafios do percurso. Ele entende os desafios da jornada. Muitas pessoas estão insistindo em pernoitar e paralisar em lugares que são apenas passagem. Irmão, Harã na sua vida nunca mais a partir de hoje. Lugares de passagem nunca mais a partir de hoje. Tem alguém com amém aqui nessa noite? Escuta isso aqui no seu coração, presta atenção. Quando você está no caminho do seu destino, você não pode parar e pernoitar em coisas e lugares que ativam a memória da sua dor. Você não pode parar em lugares, armar tendas e barracas simplesmente porque você está sentindo uma dor. Aquele povo parou em um lugar porque aquele nome lhe era familiar. Harã era o nome do filho de Terá que havia morrido. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem coisa na vida que a gente dá por resolvido, só que quando a gente vê que aquilo não está resolvido, você chega no meio do caminho e você percebe que na verdade aquele ciclo continua a se repetir, aquelas coisas continuam a se repetir. Vocês estão comigo aqui hoje? Quando você percebe que as mesmas histórias estão acontecendo de novo, os mesmos desafios estão se repetindo, as mesmas memórias, pode ter certeza, é o inimigo tentando você errar onde seus pais erraram. É o inimigo tentando fazer você parar onde seus pais pararam. Quantas pessoas eu não já atendi que falam assim: pastor, meu pai teve um problema seríssimo com adultério. Pastor, eu peço oração porque meu marido é adúltero, caindo nos mesmos erros que os pais. Pastor, peço oração porque meu marido é alcoólatra, mas engraçado, minha mãe foi alcoólatra também.
O inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que as maldições hereditárias encontrem a sua vida e a sua posteridade. Só que eu vim da parte de Deus falar para o interno inteiro ouvir que o povo escolhido de Deus não vai parar no meio do caminho, e não existe maldição que encontra repouso sobre aqueles que Deus já separou para serem abençoados. Levanta tua mão direita e diga assim comigo: ó inferno, escuta o meu grito nessa noite. Eu não vou parar, porque você está lançando uma maldição sobre minha vida, porque nada pode amaldiçoar quem Deus já escolheu para ser bênção. Vamos. É aqui que entra algo fundamental. Quem quer saber disso aqui? Para você chegar em qualquer lugar ou esfera da vida, você precisa ter convicção de que você está debaixo de uma palavra. Um pegou, um glória a Deus e um amém. Presta atenção, quando eu estou debaixo de uma palavra, só Deus pode me impedir. Vou repetir, quando eu estou debaixo de uma palavra, só Deus pode me impedir. Pastor, por quê? Lagoinha Fort Miles está debaixo de uma palavra. Não tem nada e não tem ninguém que pode impedir o avanço dessa igreja. Pastor Leandro está debaixo de uma palavra. Não tem nada e ninguém que podem detê-los. Você está debaixo de uma palavra. Logo não tem nada e ninguém que possa detê-los. Pastor, me lançaram numa fornalha e Deus permitiu. Sim, mas dentro da fornalha Ele te livrou. Pastor, me jogaram numa cova de leões e Deus permitiu. Sim, mas dentro da cova Deus o livrou. Perceba que Deus, Ele permite algumas coisas acontecerem, mas quando aquilo acontece, Ele se revela para você. Todas as vezes que impossibilidades aparecem, o Deus das improbabilidades se revela. Todas as vezes que alguma impossibilidade se revela em nossa vida, o Deus das improbabilidades. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deus é um Deus que faz coisas inéditas, em tempos inesperados, para pessoas imprevisíveis. Tem improvável de Deus aqui nessa noite? Do jeito que você está, Deus vai te usar. Agora entenda, graça não é passaporte para fazer gracinha. Entenda uma coisa, graça não é green card para aprontar. Casa de Labão não é casa de lambança. Peguei ou não? Peguei ou não? Eu sou daqui. Segura Segura na mão de quem está do seu lado. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Diga assim: minha linda, meu lindo, ninguém te para se você continuar. Ninguém te quebra se você resistir. Ninguém vai te destruir se a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. E se alguém entende isso em nome de Jesus, dá um brado de júbilo a Ele, se expressa para Ele, dá um brado, aplaude, faz alguma coisa. Caminha comigo entendendo algo aqui nessa noite. Quem ignora processos da vida está destruindo o seu amadurecimento. Quem ignora qualquer processo que seja na sua vida está destruindo o seu... Olha, não confunda o parecido com o original. Tem muita gente confundindo e parando em lugares porque são parecidos. Deus não tem um parecido para você, Deus tem um original. Quem mostra o parecido é o diabo. E tem muitas pessoas abraçando e se agarrando com o parecido. Pastor, eu sei que ele não é crente, mas ele é tão fofo. Ele parece um anjo, mas é um diabinho. O diabo é anjo de luz, se você não sabe. Ele se transfigura no que ele quiser. Até em um menino fofo e meigo, casa para você ver. O vaso vira vasilha, o varão vira varinha. Se aqui... Eu acho que... Ei, ficaria legal esse formato. 2 pregadores, não é? Eu falo e tu responde. Cara, ia ficar muito bom. Presta atenção. Arã era uma região, escute, era uma região fértil. Era uma região próspera. Arã era um lugar bonito. Arã era um lugar que quando você olhar, você fala assim: não, esse lugar aqui é maravilhoso, esse lugar é legal. Minha esposa adorou Sarassora. Eu falei: tá, vamos embora. Ela: mas aqui é tão lindo, né, cheio de coqueiros. Eu falei: bora, mulher, se arruma, vai-se embora. Rimos muito,
e ficamos mais 2 dias, né? Engraçado, meu carro ele veio com um sensor que eu aluguei aqui. Ele tem um sensor, ele fala assim, buraco. Ele fala, para, sinal. Buzina. Vira à esquerda. Ele fala assim, amor, mais devagar. Amor, mais rápido. É um sensor que veio no meu carro, maravilhoso esse sensor. Ele chama Priscila. Mas eu acho que aqui na América não existe isso, é só nos carros do Brasil. Por aqui não tem. Escute aqui uma coisa. No Brasil o iPhone é tão caro que agora estão chamando lá pai de pet e pai de iPhone. Eu sou mãe de 2, eu sou mãe de pet, mãe de um iPhone 15. Teólogos afirmam que por eles terem conquistado sustento naquela região, eles resolveram, o que, Lagoinha? Eles resolveram se estabelecer em um lugar de passagem. A pregação hoje é muito simples. Deus não quer você estabelecido em um lugar de passagem. Tem alguém comigo aqui hoje? Primeiro ponto é esse: Deus não quer você se estabelecendo em um lugar que é só para passar uma noite. Faz sentido para você em nome de Jesus? Vocês estão bem? Escute isso. Quantas pessoas não estão avançando na vida porque estão se acostumando a pararem em lugares onde repetem os ciclos de erros, onde repetem os ciclos de dor? Irmão, irmã, você não pode parar em memórias que ativam a sua dor. Pastor, mas é uma dor muito grande. A minha Bíblia diz assim: esquecendo e avançando, esquecendo e avançando, esquecendo e avançando. A minha Bíblia não diz lembrando e parando, lembrando e parando. A minha Bíblia diz esquecendo do que se foi, esquecendo-me das coisas que para trás. Irmão, para de viver no passado. A igreja boa era do meu passado, a louvor boa era o louvor de 2001, a pregação boa era a pregação do passado. Meu lindo e minha linda, por mais maravilhoso que tenha sido o seu passado, você não está mais nele. Ô minha linda, por mais incrível que tenha sido a sua vida que já passou, ela não existe mais para você. Tem um novo de Deus para você acessar. Tem uma vida nova em Deus para você acessar. Deus não parou, Deus continua agindo e trabalhando. Muitas pessoas estão se perdendo na caminhada porque elas trocam o propósito original por algumas distrações parecidas. Por exemplo, não confunda Diogo com Leandro. Voltei. Estava cômodo para eles ali em Arã. Meu xará, escuta uma coisa. Todas as vezes que a gente fica cômodo em um lugar, pode ter certeza, dificilmente Deus está naquilo. Todas as vezes que a gente fica inquieto em uma geografia, geralmente é Deus sacudindo você e está falando assim: eu continuo agindo dentro de você, eu continuo agindo na sua vida. Você está assim porque eu não te parei, você está assim porque você não paralisou, você está querendo evoluir, você está querendo andar porque você não está paralisado, você só está querendo prosseguir, você só está querendo florescer porque eu estou dentro de você e eu não paro. A minha Bíblia diz assim: o guarda de Israel, aquele que te vigia, aquele que te guarda, nunca dorme. Aí você fala: por isso que eu tenho insônia, Odete, é isso. Ele não dorme, nem eu. Aquela terra de Canaã era sabido por todos. Ela tinha 4 povos ali. Escute isso: cananeus, israelitas, moabitas e amonitas. Todos eles tinham um grande exército. Todos eles. Terá não tinha exército, ele tinha uma palavra. Haviam 4 povos na terra prometida, e havia uma palavra para um povo que estava em uma embarcação. Ao saber que haviam exércitos ali e que seria muito difícil entrar naquele lugar sem um grande arsenal também. E se já que estava cômodo, perceba, o já que é sempre um plano B. Perceba que já que, isso é sempre um plano B. O inimigo nunca fala assim para você: ei, o plano original não é esse, porque ele não tem plano original, ele tem plano B. E eu não tenho plano B, pastor, por quê? Porque o plano A sempre deu certo.
Eu não preciso de plano B. Por quê? Porque o A funciona. Eu não trabalho com outra expectativa. Por quê? Porque a original dá certo. Troca as suas expectativas hoje. Esqueça o plano B, esqueça o plano C. Foca no único plano que você tem, o plano original. Pastor, por quê? Porque o Deus imutável do plano original é o Deus imutável da sua vida. Logo você também precisa entender essa realidade. Eles decidiram escolher um caminho mais fácil, ficando num lugar onde havia uma prosperidade, onde era conveniente. Moabe e Amon, esses dois exércitos, a maioria das batalhas travadas na Bíblia foram contra eles. Moabitas e Amonitas. Eles eram sanguinários, eram grandes exércitos. Davi fez um estrago. Escute isso. Deus havia dado uma direção: vão a Canaã. O tema da mensagem de hoje, posso começar a pregar? Já está aparecendo? Não dá não. Eu estava dentro, meu Deus, que esboço grande é esse? O tema da mensagem de hoje é alinhando a rota. Não, eu falei sim um tema, cara. Falei sim um tema. Está aqui no meu esboço. Falei, Michele? Falei. Presta atenção. Depois que você chegar em casa, coloca no seu YouTube lá, Diogo Maia, como vencer as pressões. Eu falo sobre esses dois exércitos. Quando o rei Josafá não tinha exército para enfrentar esse povo, não tinha exército para enfrentar esse inimigo, Deus falou assim para ele: coloca o povo de pé. Quem está aqui comigo? Irmão, não vence batalha quem está deitado, quem está sentado, quem está paralisado, quem está acomodado, quem está deitado eternamente em berço. Não vence batalha. A primeira coisa que Deus fala é: coloca todo mundo de pé. Josafá coloca todo mundo de pé, alinha eles como se fosse para uma guerra. Josafá: por que, Deus? Porque vocês não vão fazer nada, mas vão assistir o que eu vou fazer. Fala a Bíblia que no outro dia, um anjo do Senhor passou, e 175 mil pessoas amanheceram mortas. E Jesus falou: fiquem de pé e adorem enquanto eu faço. Ai, meu Deus do céu. Fiquem de pé e adorem enquanto eu faço. Fiquem de pé e adorem enquanto eu faço. Pastor, o que eu faço enquanto eu não vejo? Você adora. Pastor, o que eu faço enquanto não aconteceu? Você louva. Pastor, o que eu faço enquanto não aconteceu? Agradece, irmão. Eu falava ontem, onde eu ministrei, que quando Deus fala espera, na verdade, Ele está te preparando. Eu aprendi com meu discipulador no seminário, Drummond Lacerda, que Deus o levou na pandemia. Ele falava assim: Diogo, carioca também, flamenguista também, gente boa. Eu nunca conheci um flamenguista que não fosse gente boa. Tem uns meio maluco? Tem. Só que eles são mais gente boa ainda. Quanto mais maluco, mais gente boa. E eles gostam, cutuca essa pessoa do lado aí. Eles gostam mesmo de fazer menino. Voltar aqui. Presta atenção aqui. Michele, me ajuda aí. Escolher o caminho mais fácil é uma opção de perdedores. Escolher o caminho mais cômodo é uma opção de covardes. Pastor, não estou entendendo. Paulo, perto de morrer, preso em Roma, ele seria decapitado. Ele escreve a seu filho na fé, Timóteo, e ele fala para o menino que ele era um pouco melancólico, ele era um pouco tímido, ele era um pouco acanhado, em alguns momentos ele se acovardava, e Paulo fala assim para ele: ô Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então escute, o medo ele não pode ser um espírito. O medo enquanto um sentimento até pode nos proteger, mas enquanto um espírito ele nos paralisa. Por isso Paulo fala: Deus não nos deu espírito de medo. Se eu soltar o meu filho perto de um fogo, ele pode se queimar e até morrer. Então o medo enquanto um sentimento protege o meu filho. Agora o medo enquanto um espírito, ele não me deixa fazer nada. E principalmente o medo de fracassar, o medo de errar. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Você não tem medo de falar em público. Isso é mentira que o inimigo jogou no seu coração. Porque um dia você errou, porque um dia falaram que você não sabe falar, porque um dia alguém te criticou, o medo lhe paralisou. Porque um dia você ouviu coisas a seu respeito e você
ouviu com os ouvidos, perdão, você viu com os ouvidos. Os seus olhos, na verdade, não enxergaram a realidade, mas os seus ouvidos ouviram mentiras e você paralisou. Não existe medo, não existe perca, não existe covardia para quem tem um Deus dos exércitos com você. Vocês estão felizes ainda? Só faltam 28 pontos, estou quase acabando. Nós precisamos entender que nós iremos encontrar muitos obstáculos no meio da nossa caminhada. Escute isso: quando Deus fala para você ir, não existe exército contrário, não existe inimigo, não existe qualquer outra coisa. E presta atenção, eles podem até tentar, mas Deus fala assim: esta guerra não é de vocês. Se põe de pé, se levante, adore e você verá o que eu vou fazer. Irmãos, batalhas espirituais são de Deus, guerras espirituais são de Deus. A Bíblia vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Aí eu chego aqui na igreja e estou cantando: então louve, simplesmente louve. Te ajudei pra caramba, hein? Tá sofrendo, precisa. Para, deixa eu voltar aqui para acabar o culto. Presta atenção. Pastor, mas volta a falar de uma coisa importante, muito importante. Pastor, no meu caso que tenho sobrancelha de rena, você já perdeu a guerra. Pastor, minha sobrancelha que é uma Nike, aí não vai dar certo, varoa. Aí tu não vigiou, varoa. Que isso? Varoa que toma banho e perde a sobrancelha. Mas minha esposa me ensinou que é microlamentação o nome. Você vai fazer e tua sobrancelha vai ficar linda. É uma mentirinha? É também porque é tatuagem. Voltando aqui para a palavra. Fala a Bíblia que Terá viveu 205 anos em Harã. Tem gente que vive uma vida toda longe do propósito e jura que está vivendo bem. Tem gente que vive uma vida toda longe da vontade de Deus e fala: ah, como aqui está legal, aqui está confortável, aqui eu posso respirar. Ah, esse espírito, essa apatia dentro do meu coração é tão maravilhosa, porque aqui eu parei, aqui eu me acovardei, tudo parou aqui para mim e eu não dei mais nenhum passo à frente. Que coisa maravilhosa. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Há 4, 5 anos atrás, estávamos bem em Belo Horizonte, estávamos bem, estabelecidos em um lugar bom, e Deus falou conosco: vocês irão para São Luís. Nós não tínhamos nada. A única coisa que eu tinha, a única riqueza que eu tinha, era a riqueza de Terá uma palavra. Chegamos numa cidade sem nada, o pecado imperando, os pastores tudo caindo, cheio de escândalo de adultério na cidade, tudo que era igreja fechando as portas, o povo desesperado pedindo socorro, o povo desesperado pedindo ajuda. Então eu entendi: foi por isso que Deus nos levantou, porque toda vez que o inferno propõe uma crise, Deus propõe uma restauração. Todas as vezes que o inferno tenta derrubar o nosso povo, Deus levanta algum profeta. Todos os profetas na Bíblia foram levantados em meio às crises. Então, na verdade, a crise é para ativar chamados, a crise é para levantar profetas. Tem profeta de Deus aqui nessa igreja? Tem homem e mulher de Deus aqui para dar glória a Deus? Hoje, somos mais de 2.000 novos começos em uma cidade que estava paralisada pelo pecado. A obra de Deus avançando, florescendo, frutificando, igrejas nascendo, pessoas sendo curadas, casamentos sendo restaurados. Pastor, não estou entendendo. Meu lindo, a glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a da primeira. Seu pastor maravilhoso falou sobre o altar de Deus. É interessante que quando Deus manda Elias reconstruir o altar, a Bíblia diz assim: e restaurando o altar que estava quebrado. Presta atenção, não há conserto em altar quebrado. Primeiro Deus fala: restaura o altar, e depois eu mando fogo. Voltando para Harã, vou terminar. Mentira, vou não. Quando ele chega em uma cidade que remetia ao nome de um filho que se chamava também Harã, me pergunte assim: como que ele morreu? Morreu assassinado brutalmente por um exército. Escute isso. Ele morreu brutalmente assassinado por um exército. Quando seu pai para em uma cidade que lhe remetia a uma dor, escuta isso: dores têm nome.
dores têm nome. As dores têm nome. Tem um amigo meu que hoje falou assim: eu preciso de uma ventosa, que eu estou inflamado. Dor tem nome, a gente sabe onde é, a gente sabe o que é. Aquele pai parou em um lugar que lhe remeteu a uma dor. Quando ele lembrou do filho que havia morrido, ele falou: vou ficar aqui, porque aqui está bem, aqui está tranquilo. Aqui eu não vou ter guerra, aqui eu não vou ter confusão. A gente não entende que são justamente as guerras e as confusões que moldam o nosso caráter, que moldam a nossa fé, que nos fazem entender e saber quem é Deus. Pastor, o deserto é para você saber e conhecer quem é Deus. Pastor, e o deserto é o que antecede a terra prometida. Mas se não passar por ele, não tem. Se murmurar nele, não vai. Se brigar com Deus nele, Deus faz rodar mais 40 anos. O processo de Deus na vida deles era cura, libertação e planos para um futuro de todas as nações. Mas eles preferiram escolher o processo da ferida. Eles preferiram escolher o processo da dor. Eles preferiram escolher um processo que magoava e maltratava o coração. Quem aqui conhece pessoa que adora problema? Você fala assim: eu preciso de oração. A pessoa: eu também. Às vezes nós, pastor, a gente fala assim: tudo bem, querido? É para você dizer sim, amém? A gente está apressado. A gente está com a cabeça pensando na palavra. A gente está pensando num monte de boleta para pagar. A gente fala assim: você está bem? Você tem que dizer: tô, vou ficar, eu vou. Não segura na mão do pastor não, porque ele solta. Aí você fica: não estou não. E ele: querido, é mesmo, vou pregar agora. Antes do senhor pregar, tem macumba, tem bruxaria, tem feitiçaria, tem pombagira, tem um monte de coisa. Isso é só no Brasil, gente, ainda bem. Aqui na América isso não acontece. Olha para quem está do seu lado e fala assim: gastar energias, pulando etapas, até vai te colocar em alguma estrutura, mas esta estrutura está comprometida e logo vai desabar. Não rejeite os processos. Aquela família teve prosperidade em um lugar, aquela família prosperou naquele lugar, porém era o lugar errado. Do que adianta prosperar no lugar errado? Do que adianta ter uma comodidade, ficar pré-estabelecido no lugar errado? E a Bíblia terminar contando a história dele dizendo: e morreu. Chegou, parou e morreu. É essa a história que você quer para a sua vida? Saiu, chegou no lugar, parou, ficou 200 anos e morreu. Que história incrível. A história do pai de Abraão, a história do pai da fé, resumida em 2 versículos. Tem alguém comigo aqui hoje? Deus não te chamou para paralisar a sua história. Deus quer continuar escrevendo a sua história, minha linda, meu lindo. Deus quer continuar escrevendo a sua história, os seus dias. Mas não pare no meio do caminho. Não pare em lugares que são de passagem. Continue, vá, avance, vá até o final. O Senhor está dizendo aqui: sabe o lugar que você está, o lugar que você quer chegar? Não são os teus recursos, não é o teu braço, não é a tua força, não é porque pessoas pararam, não é porque pessoas desistiram que você também vai desistir. A diferença não está no ponto de partida, nem no ponto de chegada. O segredo está na caminhada. O segredo está em não parar. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Por onde você passar, Jesus é o caminho. Estou concluindo. Processos geram maturidade, processos dão estrutura, processos dão força, processos dão resistência, mas principalmente eles dão durabilidade, eles dão constância e consistência. Vocês estão felizes ainda, gente, em nome de Jesus? Você precisa, cara, se tu não anotar essa daqui, não postar no Instagram com uma foto minha, me marcar Diogo Maia Oficial, presta atenção, você gostou, né? Presta atenção. Você precisa sair emocionalmente de lugares que a sua mente nunca esqueceu. Eu vou repetir. Você precisa sair emocionalmente de alguns lugares que sua mente não esqueceu. Olha para mim, o medo é um lugar, a dor é um lugar, lembranças são um lugar, o medo é um lugar. É interessante que Jesus ele falou assim: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vão para o monte orar. Foi isso que Jesus falou? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, vão fazer seminário. Vocês que estão cansados e sobrecarregados,
Cadê o amém? Cadê o glória a Deus? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. O descanso em Deus não é um sentimento, o descanso em Deus é um lugar. O descanso em Deus não é um sentimento que paralisa, o descanso em Deus é um lugar. Então você tem que entender nessa noite, você vai caminhar em meio a lutas e dificuldades, em qualquer lugar da vida, minha linda, meu lindo. Olha aqui para mim, para de trocar problema para tentar se enganar e mentir para você mesmo. Você só está trocando de problema. Para de romper amizades, para de romper contratos, para de romper alianças, para de romper com pessoas. Você não entende que você continua parando nos mesmos problemas, porque você troca um problema por outro. E a maioria acha que o problema é o cônjuge. Troca de nome e continua com o problema. Troca de nome e a maldição está lá. Troca o nome e ganha mais 7 problemas. Porque o abençoado sabe que tu ronca, sabe que tu tem chulé, sabe de tudo e te ama. Esse silêncio da morte é maravilhoso. Eu estou falando das igrejas do Brasil, gente, fiquem tranquilos. Isso aqui é coisa que acontece na igreja da minha sogra. Isso aqui é lá de... Isso aqui é de depois de São Gonçalo para lá. Tem vida, mas não presta não. Interessante que a Bíblia é tão intencional, a nossa palavra de Deus é tão maravilhosa, que ela conta essa história e ela muda um capítulo. Repete assim comigo, e ela muda um capítulo. Bate na mão a corda, puxa pela orelha, fala para quem está assim do seu lado: Deus sempre muda um capítulo para escrever uma nova história. Deus sempre encerra um estágio para começar um outro. Deus sempre encerra uma estação para começar uma próxima. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus sempre muda a temporada para uma nova. Se é para Jesus, vamos incendiar essa igreja aqui. É para ensurdecer o inferno, Lagoinha Forest Myers. Aí vem Gênesis 12, a banda já sobe comigo, que é para você achar que vai acabar. Gênesis 12 diz assim: então, vai sair no LED agora 12, 1 a 4. Foi. Então, o Senhor disse a Abraão, escute, quando Deus falou, ele já era Abraão? Quando Deus falou, ele já era Abraão? Não. Deus não precisa que você se torne algo aqui na terra para você viver o que já está escrito lá nos céus. Para de se diminuir para encaixar, tá feio. Para de se diminuir para encaixar em pessoas que já decidiram ter uma opinião a seu respeito. Para de tentar mudar a opinião de quem já escolheu pensar o que quer a seu respeito. Aí você faz tudo, se compara com todo mundo e a pessoa continua achando o que pensa de você e pronto. E você fica a vida inteira tentando se diminuir para encaixar, enquanto Deus não estava preocupado com Abraão ou com Abraão. Ele já sabia, o plano A dá jeito, minha linda. O plano A funciona, meu lindo. Para de tentar o plano B, vamos lá. Terminou a história de Terá. Terá morre e Deus encerra um capítulo e começa outro. Vocês estão comigo aqui? É aqui que eu termino a palavra. Eu amo cada um de vocês. Saia, muito bem. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra, segura aí meu DJ, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Perceba que tem coisa que só acontece no meio do caminho. Perceba que tem coisa que só acontece quando você dá o primeiro passo. Perceba que quando você dá o primeiro, Deus dá os outros 999. Perceba que quando você escuta o que Deus fala, Ele mostra o destino final. Mas quando você não escuta por medo, você não sai do lugar. Quando Deus fala, sai de sua terra, Abraão poderia ter falado, para onde? Deus falou, sai. Para o sul, sai. Para o norte, sai. Para o leste, para o sul da Flórida, vem. Seguranças, por favor, aqui na frente. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não precisa provar nada para você. Já percebeu que Deus nunca precisou mostrar que Ele é onipresente, onipotente para ninguém?
Quem carrega algo não precisa mostrar que carrega. Quem tem algo não precisa dizer que tem. Você não precisa fazer um alvoroço porque você tem uma palavra. Você carrega ela e ponto final. Amém? 2. Pode ir. Farei de você um grande povo. Ele disse que já fez. Farei está condicionado, me obedeça. Farei está condicionado, dá o passo. Farei está condicionado, se você fizer o que eu estou falando, eu farei. Achegai-vos a mim e eu me achegarei até a vós. É sempre assim. Deus, ele tem as chaves de todo o universo, mas ainda assim ele preferiu bater na porta. Farei de você um grande povo e o abençoarei. É tudo para o futuro, é tudo para frente. Está condicionado com o seu posicionamento. Promessas existem, mas elas estão escondidas atrás do meu e do seu posicionamento. Fala o mais alto que você puder. Uma pessoa posicionada se conecta com o seu destino. Uma pessoa posicionada vive o seu propósito. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. 3, ai meu Deus do céu. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha para mim, a guerra não é sua, a guerra é de Deus. A guerra não é sua, a guerra é de Deus. Quem faz acontecer não é você, é Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Obedecer. É tão fácil. Pastor, o que eu tenho que fazer? Obedece e não olha para o lado. Obedece e não olha para o lado. Não entendi, pastor. Esquecendo e avançando, esquecendo e avançando. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4. Partiu. Cutuca quem está do seu lado e fala: partiu. Partiu pizza. Partiu janta. Partiu Abraão. Fala igual amigo meu. Como lhe ordenara. Eu faço a mesma coisa, tá? É impressionante isso. Eu não estou imitando não, eu faço a mesma. Fala, Odete, que eu faço. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló, escute isso aqui. Vocês estão preparados, gente? Perceba que nem todo mundo... Perceba que Deus sabe até quem lá na frente ele vai tirar. Para de dar pitaco para quem te deu propósito. Só obedece. Ele foi com Ló. Lá na frente fala a Bíblia que Deus falou para Abraão: sai de perto de quem está te atrasando, que você vai correr muito mais. Mas por que Deus não fez lá no meio do caminho? Não sei, pergunta para ele quando chegar no céu. Só obedeça. Aqui a Bíblia diz: e Ló foi com ele. Ainda bem que Ló é nome de homem, porque se fosse Loa, o cara ia dizer: é minha esposa. Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu. Repita comigo, quando? Não entendi, quando? De Harã. Abraão viveu promessas porque ele saiu de um lugar de passagem e foi para um lugar de estabelecimento. Ele saiu do lugar da pernoite e foi para o lugar do propósito. Perceba, a gente fala assim: e Abraão que saiu de Ur dos Caldeus. Nananina não. Abraão saiu do lugar de passagem chamado Harã. Ele estava paralisado, por quê? Por conta dos familiares, por conta dos ancestrais. Aqui Deus está dizendo: ei Abraão, eu preciso que você saia emocionalmente de alguns lugares para você viver aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Irmão, o problema não era Harã, o problema não era aquele lugar, o problema eram os sentimentos que pernoitavam a mente de Abraão. Só vive o cumprimento de palavra, só vive o cumprimento de promessas quem se desliga de emoções do passado, quem se desliga daquilo que te puxa para trás. Tudo que Abraão viveu foi quando ele saiu. Saia emocionalmente dos lugares que ativam a memória da sua dor. Saia emocionalmente dos lugares que ativam a memória da sua ferida. Saia emocionalmente dos lugares que são gatilhos no seu coração, irmão. A Bíblia diz que José não fez nada para fugir daquilo que estava tentando ele. Ele simplesmente correu. Ele saiu. Ele não estava interessado em mais nada. Ele correu, ele saiu. Quando você se afasta daquilo que te atrasa, você acelera. Repete comigo. Uma notinha errada. Mas vocês podem... Ei, olha pra mim. Não mexe com o meu tecladista não. Ele... não é piano não?
todo espírito de mentira. Presta atenção nisso. Quando você se afasta daquilo que te atrasa, você acelera. Levanta a mão direita e diga assim comigo: quando eu me afasto daquilo que me atrasa, eu acelero. Eu corro, eu voo como águias e não me canso. Você está comigo aqui hoje? Então Deus diz hoje para você, meu batera: sai de onde você está, porque o que eu tenho para a sua vida é tão grande, mas é tão grande que o teu problema emocional não pode te atrapalhar. As tuas dores do passado não podem te atrapalhar. Sai dos problemas emocionais, porque o que eu tenho é muito maior, é muito maior, é muito maior, é muito maior, é muito maior. Tem lugar que você saiu de lá fisicamente, agora é dia, hoje é dia da sua alma sair de lá. Hoje é o dia dos seus pensamentos saírem de lá. Sai do lugar do medo, sai do lugar da angústia, sai do lugar da depressão, sai do lugar da ansiedade, sai do lugar da acusação, sai do lugar do peso, sai do lugar da condenação. Sai! Sai, 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 sai. Essa semana, ainda essa semana, eu sou profeta nessa noite para te dizer: ainda nesta semana, não se assuste se algumas conexões forem desfeitas na sua vida. Não se assuste se algumas coisas fecharem para você. O que para você hoje é sofrimento, amanhã você vai chamar de livramento. O que para você hoje é uma porta que se fechou, amanhã você vai dizer: era Deus me preparando. Levante suas mãos aos céus, diga assim: Senhor Jesus. Vamos, igreja, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu esqueço, eu me afasto de tudo aquilo que é contrário à tua vontade para a minha vida. Diga: Jesus, tão alvo quanto a neve, eu quero que sejam os teus planos sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre a minha caminhada. Diga: Jesus, eu estou disposto a suportar as pressões, a suportar os desafios, a suportar os desertos, mas eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Se tem alguém que recebe isso aqui em nome de Jesus, pelo amor de Deus, faz barulho para Jesus.